Olá, pessoal curioso desse mundão. Sejam muito bem-vindos ao Conhecimento Mundial. Hoje, vamos voltar no tempo para uma era que não só salvou os videogames, mas também criou os heróis que amamos até hoje. Estamos falando da terceira geração, o renascimento dos games. Imaginem o cenário. 1983. A indústria de videogames desmoronou. As lojas estavam entupidas com cartuchos que ninguém queria. Empresas famosas faliram e o público perdeu totalmente a confiança. Parecia o fim da linha. Muitos decretaram: os videogames estão mortos. Mas como uma fênix, das cinzas desse desastre, uma nova esperança estava prestes a surgir, vinda lá do Japão. Em 1983, uma empresa chamada Nintendo, que até então fazia cartas de baralho e brinquedos, lançou um console revolucionário no Japão, o Famicom, ou Family Computer. Com seus gráficos coloridos, sons que grudavam na cabeça e uma coleção de jogos que não parava de crescer, o Famicom virou febre entre as famílias japonesas. O sucesso foi tão grande que 2 anos depois, em 1985, a Nintendo decidiu levar sua criação para o Ocidente. Mas eles foram geniais na estratégia. O mercado ocidental ainda estava traumatizado. Então, em vez de chamar o Famicom de videogame, eles o rebatizaram como Nintendo Entertainment System, ou NES, e o venderam como um sistema de entretenimento. Para disfarçar ainda mais, o pacote inicial vinha com um robô de brinquedo, o ROB, e uma pistola de luz, a Zapper. A jogada funcionou. As lojas, que antes se recusavam a vender videogames, abriram as portas para o NES. A Nintendo não estava apenas vendendo um produto, estava restaurando a magia e a confiança que haviam se perdido. E foi com o NES que o mundo conheceu alguns dos maiores ícones da cultura pop. Em 1985, um jogo mudou tudo: Super Mario Bros. Antes dele, os jogos eram, na maioria, desafios de pontuação em uma única tela. Mas Super Mario Bros. Nos deu um mundo para explorar, o reino do cogumelo, uma história para seguir, salvar a princesa Peach, e uma trilha sonora que, vamos combinar, todo mundo sabe cantarolar até hoje. Mario não era só um personagem, ele era um herói de aventura. Esse foi o estopim para uma explosão de criatividade. Logo depois, vieram The Legend of Zelda, que nos deu um mundo aberto gigantesco para explorar, e a liberdade de aventura. Metroid, com sua atmosfera sombria e uma protagonista feminina forte, a Samus Aran, algo raríssimo na época. E claro, Mega Man, com sua ação frenética e a mecânica de absorver os poderes dos chefes. Esses jogos não eram apenas divertidos. Eles estavam escrevendo as regras do design de games moderno. Personagens carismáticos, histórias envolventes e mundos fantásticos se tornaram o padrão. Enquanto a Nintendo dominava o cenário, uma rival de peso começou a fazer barulho. A Sega, que já tinha experiência com jogos de fliperama, lançou em 1985 o seu Sega Marqueteira, que no Ocidente ficou conhecido como Master System. Em termos de hardware, o Master System era até superior ao NES em alguns pontos, com uma paleta de cores maior e gráficos potencialmente mais detalhados. Ele também trouxe seus próprios clássicos, como Phantasy Star, um RPG à frente do seu tempo, e o mascote original da Sega, o carismático Alex Kidd. Essa competição deu início à primeira grande guerra de consoles da história. De um lado, a Nintendo com seu domínio absoluto e marketing impecável. Do outro, a Sega, a desafiante ousada com sua tecnologia avançada. Embora o Master System não tenha conseguido superar as vendas astronômicas do NES, ele construiu uma base de fãs extremamente fiel, especialmente em países como o Brasil e na Europa, e preparou o terreno para a lendária rivalidade que viria na geração seguinte. A terceira geração foi um verdadeiro salto tecnológico. Saímos dos gráficos super simples e fomos para o mundo dos 8 bits. Isso significava mais cores, personagens mais detalhados e cenários mais complexos. Mas a maior revolução talvez tenha sido algo que hoje parece banal:
a capacidade de salvar o jogo. Pela primeira vez, graças a uma pequena bateria dentro do cartucho, podíamos desligar o console e continuar nossa aventura épica em Zelda dias depois. Isso mudou completamente a natureza dos jogos, permitindo experiências muito mais longas e profundas. Os controles também evoluíram, com a popularização do D-Pad, o famoso direcional em cruz criado pela Nintendo, que se tornou padrão em praticamente todos os videogames até hoje. O sucesso foi estrondoso. O NES vendeu mais de 60 milhões de unidades no mundo todo, um número impensável naquela época. Ele não só salvou a indústria, como transformou a Nintendo em um gigante global do entretenimento. Mario se tornou mais reconhecível para as crianças americanas do que o Mickey Mouse. A cultura pop nunca mais foi a mesma. Os videogames deixaram de ser um passatempo de nicho para se tornar uma parte central do entretenimento familiar em todo o planeta. Mas, como tudo na tecnologia, o tempo passa rápido. No final dos anos 80, por volta de 1989, a era dos 8 bits começava a mostrar sua idade. Uma nova promessa já brilhava no horizonte: a tecnologia de 16 bits. Consoles como o Mega Drive da Sega e o Super Nintendo já estavam a caminho, prometendo gráficos e sons ainda mais espetaculares. A terceira geração estava chegando ao fim, mas seu legado é eterno. Ela não foi apenas uma etapa na evolução dos games, ela foi o renascimento. Foi a geração que provou que os videogames eram mais do que um brinquedo passageiro, eram uma nova forma de arte, de contar histórias e de criar mundos. Sem a ousadia da Nintendo e a competição da Sega, talvez hoje a gente não tivesse o universo incrível dos games que conhecemos. Ela construiu os pilares, criou os ícones e, mais importante, reacendeu o sonho eletrônico nos corações de milhões de pessoas. E aí, curtiu essa viagem nostálgica? Se você jogou nessa época ou simplesmente achou essa história fascinante, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se ainda não for inscrito, clica aí no botão de se inscrever e ative o sininho, porque nossa próxima parada é a lendária guerra dos 16 bits, a quarta geração dos videogames. Você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir e até a próxima!